Bora, gente. Essa aqui é uma revisão pra Medcell Lovers, não é pra Medcell Haters, tá? Vamos lá. Tá, vamos falar primeiro de órgão de corte. Certo. O órgão de corte, vamos lembrar que ele fica na cóclea. Ou seja, ele fica naquele caracolzinho, né? Lá no ouvido interno, na orelha interna. Esse órgão de corte, ele tá apoiado sobre uma membrana basilar, que é essa laranjinha aqui, certo? E ele contém células ciliadas. A gente tem as células ciliadas que são externas e tem as células ciliadas que são internas, certo? As externas vão servir para amplificar, enfim, a vibração sonora, e as internas vão servir para conduzir para o nervo auditivo. Então, quando você tem uma falha nas internas, você tem uma falha na transdução neural, tá? E quando você tem... Transdução não, desculpa, transmissão. E quando você tem uma falha nas externas, é uma falha na transmissão sensorial. Então, a presbiacusia, ela vai acontecer aqui, tá bom? No caso, a presbiacusia sensorial, por exemplo, eu deixo de ouvir sons de alta frequência, que são os agudos, né? Seguindo a organização tonotópica, o primeiro que vai perder é para som agudo. A gente relaciona com as células ciliadas externas. Já as internas, elas vão levar para uma presbiacusia neural, tá? Então, aqui é sensorial, aqui é neural. Porque elas vão levar à perda das fibras nervosas que conduzem para o nervo auditivo, principalmente, certo? Então, esse é o órgão de corte. Qual o objetivo dele? É conduzir, né, essa vibração sonora que foi transduzida aqui, ela passou pelo processo de transdução nos estereocílios, né? Ela foi transformada no impulso nervoso. A intenção é que chegue no nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par craniano, certo? No envelhecimento, quando a gente fala de presbiacusia, a gente está falando de acometimento dessas células ciliadas, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto, células ciliadas, certo? Como é que isso pode aparecer pra gente? Ou vai mostrar o órgão de corte aqui, numa imagem dessa, ou vai mostrar ele na lâmina. E na lâmina ele é muito parecido com esse daqui, tá? Eu tenho, no exercício lá, tem uma questão sobre o órgão de corte na lâmina. Então, o órgão de corte tem a ver com a cóclea, ou seja, a audição. Não confunda com o tricúlo e sáculo, que tem a ver com a aceleração linear. O canal semicircular tem a ver com a aceleração angular. E aí, para falar de medula, né, na verdade, propriocepção, principalmente. Vamos relembrar que aqui a gente tem o corno posterior da medula, que vai ser responsável por receber informações. Então, ele contém, não é nem uma via, ele contém fibras, ele recebe fibras aferentes. Enquanto isso, a gente tem aqui o corno ventral, certo? Esse corno ventral, ele tem fibras eferentes. E só para registrar que aqui a gente chama de corno posterior ou dorsal. E aqui ele chama de ventral ou anterior. Eu gosto de pensar que essa aqui é a ponta da asa da borboleta e essa daqui é a barriga da borboleta. Por que eu penso barriga? Eu também não sei. Mas na minha cabeça já ficou dessa forma e aí eu não esqueço. Aqui você tem, entre esse corno dorsal, entre os dois cornos dorsais, na verdade, você tem as colunas dorsais, que são o funículo posterior, ou onde estão, né, o funículo posterior. E esse funículo posterior, ele tem relação com a condução, tá, das fibras do fascículo grácil e cuneiforme. O grácil é dos membros inferiores
E o cuneiforme tem C de cima. Eita, cuneiforme. Então, ele é dos membros superiores. E isso aqui é o quê? Propriocepção consciente. É o que ele vai transmitir. Então, essa via leva a propriocepção consciente, também leva vibração, tato fino, discriminativo, mas aqui a gente foca mais na propriocepção consciente, certo? Fascículo grácil, membros inferiores, fascículo cuneiforme, membros superiores, tá? E não esquecer que esse daqui, o corno anterior é motor, o corno anterior, tá certo, e o corno posterior é sensitivo, tá? Então, por aqui vem as sensações e aqui eu levo as ordens, tá? Do que eu preciso fazer. Se eu vou, sei lá, mexer meu dedo, por exemplo, entendeu? É nesse sentido. Aí a gente vai falar rapidinho aqui do coração. Vamos lembrar que aqui nós temos o nó sinoatrial, que é a célula marca-passo. Aqui é o nó átrio-ventricular, certo? Aqui você tem o feixe de His. Aqui você tem os ramos direito e esquerdo do feixe de His, tá? E aí você tem as fibras de Purkinje. Isso tudo serve para quê? Pra gente coordenar a contração, certo? Então, o nó sinoatrial, ele é o marca-passo fisiológico, ele dispara aqui, ele inicia o impulso elétrico aqui no átrio direito, tá? Transmite para o nó atrioventricular. O nó atrioventricular, bora lembrar que ele tem um atraso fisiológico, né? Para dar tempo de os ventrículos encherem antes de contrair, certo? E qual é a relação disso com o eletrocardiograma? Essa onda P é a onda da despolarização atrial. Ou seja, logo após essa onda P vem uma sístole, certo? O complexo QRS, ele diz respeito à despolarização dos ventrículos. Por isso que tem um atraso no nó atrioventricular, certo? Para dar tempo dos ventrículos encherem. E aí, depois que eles despolarizam, você tem a sístole dos ventrículos. E a onda T é uma onda de repolarização ventricular. Então, é quando esses ventrículos, eles vão relaxar depois da contração, né? Eles vão se recuperar, tá? Importante também saber disso. O átrio despolariza para contrair, certo? Aí vem aqui os ventrículos, eles despolarizam para contrair também, para ejetar o sangue. E depois eles repolarizam. É isso, tá? PQRS-T. P, despolarização atrial, QRS, despolarização dos ventrículos e T, repolarização dos ventrículos, tá? Aí vamos lembrar. Se eu tô falando de uma sístole, deixa eu pegar essa imagem aqui. Se eu tô falando de uma sístole, aí bora lembrar o nome das válvulas, né? Que é importante a gente saber. Aqui você tem a tricúspide, aqui você tem a mitral. Aqui você tem no ventrículo, você tem a pulmonar e aqui você tem a aórtica. No envelhecimento, as mais acometidas são a mitral e a aórtica, que tem relação com o ventrículo esquerdo, que é o que ejeta o sangue para a aorta, tá? Então, eles vão sofrer mais os danos. Quando eu tô com a sístole ventricular, os ventrículos contraem, né? Você tem a contração do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. E aí, a gente vai ter essas válvulas atrioventriculares fechando. Então, elas fecham na contração, na sístole, né, ventricular. E as válvulas semilunares, que são a pulmonar e a aórtica, elas abrem, porque se eu tô contraindo meus ventrículos, eu tô ejetando sangue, né, para onde eu tenho que ejetar. Certo? Então, bora anotar aqui, né? Sístole ventricular, atrioventriculares fecham e as válvulas semilunares abrem. Depois que eu ejeto sangue,
o meu ventrículo vai relaxar. Então, eu tenho um processo de diástole ventricular, certo? Aí, as atrioventriculares abrem e as semilunares fecham. Isso aqui é o que deveria acontecer normalmente. Mas vamos lembrar que no idoso a gente está tendo principalmente essa hipertrofia aqui, tá? Não olhem tanto para essa aqui, a gente está falando mais do ventrículo esquerdo. Aqui no ventrículo esquerdo, o ventrículo vai ficar mais rígido e com menor complacência, certo? Sendo que no coração, assim, fisiológico, tudo certinho, tudo normal, normalmente esse átrio ele vai encher de sangue, esse sangue desce de forma passiva pro ventrículo, né? Só que fica um restinho de sangue aqui. Aí o átrio vai precisar contrair para mandar esse restinho de sangue para fazer um enchimento ventricular. Só que imagina que esse coração aqui que tá bombadão, ele tem mais dificuldade para relaxar. E aí o sangue cai aqui de forma passiva, mas ele não cai de forma muito eficiente também, né? Até porque o espaço também reduziu. Olha como é o espaço aqui e olha como ele tá aqui. Tá bem reduzido esse espaço. E aí, o que vai acontecer? Esse idoso vai depender muito mais daquela fase de sístole atrial para receber o resto do sangue. Porque o sangue que fica represado aqui é maior do que ficaria num jovem, por exemplo. A gente chama isso de galope atrial. Na verdade, patada atrial, tá? Patada atrial. É justamente a dependência alta que o idoso tem da sístole atrial para completar o enchimento ventricular. Então, pode vir essa questão: idoso com rigidez ventricular e maior dependência do enchimento ativo final, sístole atrial, certo? Se perguntar fazer alguma pergunta relacionando a fase em que as semilunares estão abertas, é na sístole ventricular, para poder receber o sangue dos ventrículos. Fase em que as atrioventriculares estão abertas é na diástole ventricular, porque quando o ventrículo relaxa, ele precisa receber o sangue. Então, essas que são as atrioventriculares abrem para mandar o sangue para o ventrículo, certo? Quando o ventrículo esquerdo está mais espesso, a gente tem uma maior pós-carga. Ele está espesso porque ele está tendo que vencer uma resistência grande na hora de mandar sangue para a aorta, certo? Isso quer dizer que ele está com maior pós-carga, tá? E estamos falando aqui de um idoso com disfunção diastólica e com uma hipertrofia concêntrica. Disfunção diastólica por quê? Porque é uma disfunção para relaxar o ventrículo. O problema não é para ejetar o sangue, tanto que esse idoso ele pode apresentar uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, porque o problema dele não está sendo para ejetar o sangue, e sim para relaxar o ventrículo esquerdo. Aqui só para a gente entender, essa daqui é a do coração esquerdo, são as principais acometidas. A válvula mitral, ela pode sofrer calcificação e a aórtica também, tá? Falamos de pré-carga, falamos de pós-carga, né? Pré-carga não tem tanta relação aqui, mas é o volume ventricular antes da contração, tá? O que é complicado no idoso é a pós-carga, que vai aumentar, que é a resistência contra a qual o ventrículo precisa ejetar o sangue, certo? Então, se eu tô com mais resistência aqui nessa aorta, esse ventrículo vai precisar fazer mais força para ejetar o sangue e isso aumenta a pós-carga, tá? Aí o ventrículo esquerdo trabalha mais, fica hipertrofiado, certo? Tem uma disfunção diastólica e depende mais da sístole atrial. Esse idoso vai ter provavelmente uma hipertensão sistólica isolada. Agora aqui a gente tá falando de rim, certo? Vamos lembrar aqui que quem detecta o sódio, os níveis de sódio no sangue é a mácula densa, tá? Aqui a gente tem uma unidade funcional, aqui é um corpúsculo renal formado pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman, folheto parietal e folheto visceral da cápsula de Bowman. Aqui dentro desse glomérulo a gente tem células mesangiais e tem aqui no cantinho assim os podócitos, tá? Temos túbulos contorcidos, que a gente vê que tem muita microvilosidade, por isso que tem essa poeirinha no meio, né? E temos túbulos contorcidos proximais, no caso, e aqui são os túbulos contorcidos distais. Aqui tem outro distal, aqui tem outro distal, aqui tem outro distal,
certo? A mácula densa, ela realmente é formada na parede de um túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal, ele é mais limpo. O proximal, ele tem poeirinha, porque ele tem microvilosidade, justamente porque a microvilosidade serve para aumentar a área de absorção. E aí ele precisa ter uma grande área de absorção, porque ele vai absorver muita coisa. O que acontece no idoso? Glomerulosclerose, atrofia dos túbulos, fibrose intersticial, redução do fluxo sanguíneo renal, queda da taxa de filtração, já que a gente vai ter essa glomerulosclerose, vai ter uma menor capacidade de concentrar a urina, maior risco de desidratação. E quando o idoso está hipovolêmico, o que acontece? Se eu tenho a hipovolemia, eu vou ter menos sódio chegando na mácula densa. Aí o que vai acontecer? Você vai ter uma resposta em que as células justaglomerulares, né, o aparelho justaglomerular no caso, ele vai liberar substâncias que vão vasodilatar a arteríola aferente. Por quê? Porque quando eu aumento a arteríola aferente, eu aumento o sangue que está entrando no glomérulo. Logo, eu aumento a taxa de filtração glomerular. Entendeu? Então, no idoso desidratado, eu dilato a arteríola aferente. Ao mesmo tempo, eu vou ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quando eu ativo esse sistema, eu vou levar a produção de renina, de angiotensina 1, que vai chegar ao ECA e vai converter em angiotensina 2, que vai incentivar a liberação de aldosterona. Essa aldosterona vai atuar como é o nome? Vasocontraindo? Eita! Vai fazer a vasoconstrição da arteríola eferente. Então, o que eu faço? Eu dilato a que tá levando sangue, que é a aferente, para dentro do glomérulo, para aumentar a taxa de filtração glomerular. Ao mesmo tempo, eu vou fazer a constrição da eferente para represar mais sangue dentro desse glomérolo, na intenção de também aumentar a taxa de filtração glomerular. Isso tudo para quê? Para aumentar a pressão, certo? Muito importante, quando a gente fala de alça de Henle, ela desce água e sobe sal. Então, na descendente eu reabsorvo água e aqui na ascendente eu reabsorvo sódio, certo? Aqui é o túbulo contorcido distal, é ele que vai sofrer a ação da aldosterona para reabsorver mais sal, porque mais sal, no caso, mais sódio, porque sódio acompanha a água. Então, se eu estou reabsorvendo sódio, eu também reabsorvo água junto, tá? E aqui, no ducto coletor, é ele que vai sofrer a ação do ADH para reabsorver mais água. Tudo isso para quê? Para aumentar a pressão, tá bom? Porque eu quero aumentar o volume desse idoso. No túbulo contorcido proximal, eu vou reabsorver várias coisas que eu preciso de volta, tá? Os capilares peritubulares, eles vão secretar em vários momentos aqui, né, dessa rede, o que o corpo não precisa, como fármacos, íons de hidrogênio, etc. E a excreção vai acontecer aqui, né, que sai do ducto coletor. Repara uma coisa, a gente tem a arteríola aferente e eferente. A aferente entra no glomérulo, aí aqui a gente vai ter a formação do filtrado glomerular e a gente já vai ter a eferente saindo. Essa eferente, além dela fazer essa rede de capilares peritubulares, que são capilares ao lado do túbulo, dos túbulos, né? Ela vai drenar na vasa reta, que no final vai levar para a veia renal. Aí essa veia renal leva para a veia cava inferior, que vai levar para o coração. Aí leva para o pulmão, não sei o que, e devolve para a aorta. Ou seja, tudo que foi reabsorvido vai voltar para o teu corpo, a glicose, por exemplo. Entendeu? Eu espero que sim, porque é chato de explicar, mas eu espero que tu tenha entendido. Aqui é a osteoporose. Aqui a gente tem uma lâmina de osso trabecular normal, certo? E aqui do lado, você pode perceber que aumentou muito o espaço medular e reduziu muito a trabécula. Então, a trabécula sofreu um processo de adelgaçamento, tá certo?
Adegalçamento. Ai, nossa, afinou. E ela tá rarefeita, certo? Gente, eu tô dando tanta aula que eu acho que eu desaprendi a falar. E isso vai acontecer no idoso, no quadro de osteoporose, justamente porque aqui você teve o aumento da atividade osteoclástica e a redução da atividade osteoblástica. Então, você perdeu a microarquitetura. Isso a gente chama de rarefação óssea, tá? Então, você criou um espaço maior entre as trabéculas e elas ficaram mais finas. Isso pode levar, inclusive, à redução de estatura. Tá, a gente pode falar também da sarcopenia. Essa sarcopenia, ela vai ser basicamente a perda não só da massa muscular, mas da qualidade muscular, porque você vai ter infiltração gordurosa, além da atrofia das fibras musculares, de preferência do tipo 2, e também vai ter fibrose, entendeu? Então, assim, além de ter essa gordura que a gente vai chamar de mioesteatose, a gente vai ter também a redução do diâmetro das fibras musculares. E aqui a gente está falando principalmente das fibras musculares do tipo 2, que são aquelas necessárias para a força explosiva. Força explosiva não é tu dar um mega soco, mas tu estares sentado e precisar se levantar. Então, quando tu precisas iniciar um movimento ou parar um movimento, tu recruta a fibra do tipo 2. E a fibra do tipo 2, ela é glicolítica. Então, ela depende de glicose, ela fadiga mais rápido do que a do tipo 1, que é oxidativa, certo? As fibras do tipo 2, elas geralmente têm a cor mais clara, mas se for uma coloração na lâmina que ela esteja meio marronzinha, ela vai ser a fibra mais escura. Enfim, isso daí vocês têm que ver com calma, tá? Aqui é um exemplo de cartilagem hialina que está sendo perdida, certo? Aqui no caso é uma osteoartrose, a gente está perdendo a cartilagem e está tendo exposição desse osso subcondral. É o que acontece no desgaste. Então, no desgaste das articulações e cartilagens, você tem, por exemplo, desidratação de disco intervertebral, certo? Que vai reduzir a altura do disco e vai aumentar a sobrecarga de articulações vertebrais. Aí isso vai dar o quê? Aquela redução de estatura, dor na lombar, cifose. Nas articulações, a gente vai ter rigidez capsular e degeneração da cartilagem hialina. E aí você expõe esse osso aqui que está debaixo da cartilagem, por isso que ele recebe o nome de subcondral. Tem formação de osteócito também nas articulações, certo? Isso também acontece na caixa torácica, né? Enfim, a gente tem articulações costovertebrais, internocostais e externocostais, que também sofrem esse processo de calcificação e degeneração, tá? E vai contribuir para aquele aspecto do tórax sintonel. Isso daqui é só um resumo rápido, tem muito mais coisa, né? Tem também a parte do pulmão, do enfisema pulmonar, em que você tem a dilatação dos alvéolos e a destruição dos septos interalveolares, tá? Deixa eu ver o que mais pode ter. Eu acho que para uma revisão de última hora, tá ok. Não esquecer nunca das células senescentes, né? Que vão, enfim, disparar toda aquela cascata inflamatória. Não esquecer do funículo posterior, do fascículo grácico uniforme. Não esquecer da transdução sonora que acontece no órgão de Curth. A fototransdução acontece na camada de fotorreceptores, né? Porque lembra que a gente tem o epitélio, aí a gente tem aqui as fotorreceptores, aí aqui a gente tem a nuclear externa, que são os corpos celulares dos cones e bastonetes, aí aqui a gente vai ter a plexiforme externa, que é uma região de sinapse, aí aqui você tem a nuclear interna, que são outros neurônios, como as células bipolares amácrinas e horizontais, que estão fazendo sinapse na plexiforme interna, tá? Com as células ganglionares. Essas células ganglionares vão se juntar e formar o nervo óptico. É isso. A fototransdução ela vai acontecer bem aqui. Camada de cones e bastonetes. Bastonetes é ótimo. E é isso, gente. Boa prova pra gente amanhã. Até.